No fim do reinado, ele transformara um país atrasado e pobre em um adiantado império. Mas a tarefa estava longe de cumprida. Seria uma ambiciosa e tenaz alemã, mulher do neto de Pedro, que completaria a transformação de São Petersburgo de fortaleza naval à cintilante capital que hoje conhecemos. Seu nome, Catarina a Grande. Catherine comes to power in the year 1762 by overthrowing her husband, who had been the Russian emperor for only 6 months. And she was able to quite easily topple him. Com o trono assegurado, Catarina seguiu as pegadas de Pedro o Grande e transformou a Rússia em potência mundial. As a foreigner, as a European, she virtually completed the process of Europeanization, which Peter the Great had begun at the beginning of the century. In fact, Catherine regarded herself as Peter's rightful heir. In the 18th century, in order to be a successful monarch, you had to expand your territory, and this Catherine did brilliantly. Catarina anexou cerca de 500.000 hectares de terras ao país, o que gerou vasta riqueza e expandiu o império para o tamanho da Rússia de hoje. Second, you were to introduce a wide-ranging program of reform, and this she did. Como prioridade, Catarina usou a imensa riqueza para modernizar a cidade. Ela se ombreou com grandes monarcas, oferecendo à imensa população humilde vários hospitais, medidas sanitárias, serviços básicos e escolas. Catherine, during her reign, set up architectural norms for the building of new towns, and she did in fact build 216 new towns, complete with plans for how the grid should be laid out, how the central square should be laid out, what kind of facades there should be, what kind of materials should be used in construction. Mas o projeto mais bonito e prestigioso de Catarina foi a renovação da residência real. O mais extravagante monumento ao luxo e ao requinte. O Palácio de Inverno. Esse palácio tinha 3 andares que se estendiam ao longo de 200 metros. Por fora era decorado com 200 requintadas colunas e mais de 150 estátuas de mármore. Por dentro havia mais de 500 cômodos, quase 4 vezes mais que a Casa Branca. No curso de seu reinado, Catarina promoveu uma explosão de construções como jamais se vira até então. Com toda essa atividade, a czarina transformou Petersburgo em uma ostensiva e orgulhosa vitrina da cultura, riqueza e poder do Império Russo. She wrote to one of her correspondents, "I can't stop myself from building, but building is like a disease. It's almost like alcoholism." Mas a construção não era o único vício da czarina. Por trás das portas do Palácio de Inverno, Catarina exercia outra forma de patronato, cuidando de seus numerosos e geralmente jovens amantes. She was a hard-working woman. At night she wanted to have male company. And there were a number of lovers. She treated them very nicely and very generously. She gave them land, she gave them serfs. Mas os luxos de Catarina e seu poder total, a ponto de dar seres humanos como presente, simbolizavam o abismo que separava a elite do trabalhador russo. Embora fosse gentil com os súditos, as reformas de Catarina não contemplaram muito o povo. No fim de seu reinado, em 1796, a Rússia era uma superpotência. O brilho do país, todavia, trouxe glória e atraiu inimigos. Em 1812, o mais ambicioso general da Europa empreendeu uma marcha de conquistas como nunca fora vista desde o Império Romano. E ele escolhera a Rússia como próxima vítima. Quando morreu em 1796, Catarina havia acrescentado 500.000 hectares de terras ao Império. Mais de 40 milhões de pessoas eram agora consideradas russas. Quando seu neto Alexandre I subiu ao trono em 1801, a Rússia era peça importante no tabuleiro mundial de xadrez.
Isso fez dela um cobiçado troféu para o mais temível general da Europa, Napoleão Bonaparte. Em 1812, o czar Alexandre enfrentaria um problema que a Rússia não via desde a invasão mongol, 6 séculos antes. Napoleon posed a considerable threat to Russia. He had already brought virtually all of Europe under his control. Napoleão invadiu a Rússia com um exército sem precedentes de mais de 500 mil soldados. Os russos, vendo que não podiam enfrentá-los, adotaram a tática da retirada estratégica. Queimavam tudo o que ficava para trás a fim de deixar os invasores sem alimento. Quando finalmente chegou a Moscou, Napoleão percebeu que havia subestimado a vontade de aço do povo russo. Napoleon probably thought that having invaded Russia, seized the old capital, Alexander would be willing to come to terms with him. Alexander was not. He simply ignored Napoleon until a very harsh winter forced Napoleon to realize that there was nothing to be gained by sitting in Moscow, and so Napoleon began to retreat. Forçado a marchar pela mesma desolada e congelante paisagem que já conhecia, o imbatível exército de Napoleão reduziu-se a 10% de sobreviventes. A mãe Rússia havia derrotado o invencível general. Em 1883, o sucessor de Alexandre encomendou um monumento e instalou-o no centro da praça principal de São Petersburgo, um símbolo da férrea vontade russa. E foi chamado de Coluna de Alexandre. The Alexander Column rests on a granite shaft, red finish granite. It's a monolith, it's one piece. Mais uma vez, um czar forçou os súditos a literalmente mover montanhas para erigir um monumento em honra ao império. Um batalhão de operários extraiu a base da coluna, uma só peça, e levou-a para São Petersburgo. Foi um processo que exigiu 3 anos e milhares de operários. Em Petersburgo, os engenheiros enfrentaram a dantesca tarefa de erguer um monólito de 700 toneladas e 25 metros de altura. It was sort of a giant halter. It was fastened onto the column. And then placed around it were capstans which were manned by dozens of people. And at a given signal, they would all move, and through a pulley system, the column would gradually move upward and fall into the place that had been prepared for it on the base. Hoje, a coluna ainda se acha no imenso pedestal. Sua altura total é de 48 metros. It has proved to be absolutely perfectly engineered. A queda de Napoleão eliminou as ameaças ao status da Rússia de maior império continental. Na virada do século XIX, o país media quase 10 mil quilômetros do Mar Báltico à costa do Pacífico, indo até o Alasca. Abrangia 1/6 de toda a terra do planeta, incluindo 15 fusos horários. E com o novo czar continuaria a crescer. And Nicholas II, because of his early experience traveling in Asia, the first of the czars to travel to Asian destinations, took into his reign a real conviction that Russia's future lay on the Pacific. Mas com um território que se perdia no horizonte, o império achava-se em perigo de ser esmagado pelo próprio peso. E os engenheiros encontrariam uma solução tão grande quanto a própria Rússia: construir a ferrovia Transiberiana. Those who promoted the building of what was then the world's longest railroad in the 1890s had in mind both economic and political objectives. It was to open up the Far East to Russian exports. At the same time, it was to establish Russian power in the Far East. A 31 de maio de 1891 foi assentado o primeiro trilho de uma ferrovia que transporia a distância de 9.200 quilômetros, o equivalente a atravessar os Estados Unidos 2 vezes. Tratava-se de uma façanha de engenharia jamais tentada antes. The question of how the railway was built is frankly one that makes you
sort of stop in awe. A construção foi dividida em etapas que requereram milhares de operários, engenheiros, soldados e até presos para executar a tarefa. In a typical stretch of the railway cutting across vast areas of southern Siberian forest, an initial wave of workers would clear the land, felling the trees to open the path for the railroad. Then a great deal of labor would go into building necessary earth bulwarks to raise the rails. Then once the woods were cleared and the bulwark was established, the rails would be brought in and laid.